Então, boa tarde a todas, a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês que estão aqui presentes, prestigiando o evento, e agradecendo-as pela presença. Eu gostaria de abrir formalmente a sessão de comunicação oral do segundo Encontro Brasileiro de Formação Humana, que nesta edição tem como tema os sentidos da formação humana e a espiritualidade em Sri Aurobindo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Silas, e durante este momento eu serei o responsável por fazer a mediação desta mesa de trabalho, que pretende desenvolver reflexões gerais sobre a formação humana. Para tanto, a gente vai contar com as riquíssimas contribuições de dois pesquisadores, dois professores pelos quais, diga-se de passagem, eu tenho muito respeito, que apresentarão os seus respectivos trabalhos. Durante essa sessão, portanto, nós teremos duas falas, dois trabalhos. O primeiro trabalho da nossa mesa intitula-se Educação e Espiritualidade, fundamentação de uma compreensão de ser humano e de sua formação. Esse trabalho será apresentado pelo professor doutor José Policarpo Júnior, que atualmente é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, lotado no departamento de fundamentos sociofilosóficos da educação, e que atua na área de educação com ênfase no tema da formação humana em seus aspectos teóricos, práticos e vivenciais. E antes de apresentar nosso segundo expositor e o título do seu trabalho, eu gostaria primeiro de dar boas-vindas ao professor Policarpo e agradecer o seu interesse em participar e contribuir com o nosso evento. Boa tarde, Poli, seja bem-vindo. O segundo trabalho da nossa mesa intitula-se Por uma Teoria da Educação Espírita, Formação Humana e Espiritismo Kardecista. Este trabalho será apresentado pelo professor doutor Rodrigo Rosal, atualmente professor vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, e pesquisador que atua nas áreas de filosofia da educação, fundamentos da educação e a formação humana. Da mesma forma, gostaríamos, antes de mais nada, também de saudar o professor Rodrigo e agradecer o seu interesse em participar e também contribuir com este evento através da exposição e apresentação do seu trabalho e das suas ideias. Seja bem-vindo, professor Rodrigo, grato. Então, pessoal, sem mais delongas, nós vamos iniciar a nossa sessão de comunicação e apresentação de trabalhos. E antes mesmo de convidar, de fato, os professores para que possam fazer as suas exposições, eu só gostaria de, gentilmente, pedir a colaboração de vocês para que, durante as apresentações, vocês fiquem com o microfone desligado para que eventuais ruídos não interfiram ou comprometam a exposição dos apresentadores. Mas fiquem à vontade para compartilhar observações ou perguntas, se acharem necessário, na caixa de mensagens aqui do Meet, que aí eu tento acompanhar essas mensagens de modo que possa fazer a mediação e passar as observações, comentários ou perguntas para os professores. Mas é importante ressaltar ainda que, depois das apresentações, nós teremos um momento para o debate, para o diálogo, para uma conversa, e aí, neste momento, vocês podem também, caso queiram, liberar aí sim o vídeo, o microfone, para que possam ter essa oportunidade de interagir diretamente com os expositores, com os apresentadores dos trabalhos, tá bem? Então, dito isto, a nossa dinâmica ela pretende se materializar da seguinte forma. Inicialmente, eu convidarei o professor Policarpo, que terá, em média, até 30 minutos para fazer sua apresentação. Logo em seguida, convidaremos o professor Rodrigo, que também terá até 30 minutos para a sua comunicação, e logo que o professor Rodrigo encerrar, nós abriremos para o momento do debate, momento em que a audiência, todos nós outros, poderemos, então, se necessário, liberar os microfones para que possamos dialogar e interagir diretamente, como disse, com os professores.
Por fim, finalizando o debate, nós encerraremos formalmente essa sessão de comunicação. Pois bem, pessoas, uma vez tendo explicado a nossa dinâmica, eu gostaria, então, de convidar o professor Policarpo para que possa apresentar o seu trabalho. Professor Policarpo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. A gente, então, vai, enquanto o professor Policarpo tenta dar conta dessa questão, dessa dificuldade técnica, a gente vai, então, convidar o professor Rodrigo para que possa iniciar a nossa sessão de comunicação. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Por favor, a palavra é sua. Grato. Oi, Silas. Uma boa tarde para você, para todas e todos que aqui se encontram. Eu externo inicialmente o meu agradecimento pela sua vontade, disponibilidade, desejo sincero de mediar essa mesa. Registro também a alegria dupla de estar com um colega pesquisador e amigo também, dividindo essa sessão de comunicação, que é Policarpo. E como tenho feito mais recentemente, farei a minha apresentação descrevendo-me. Eu sou Rodrigo Rosal, como o professor Silas falou, eu sou vinculado atualmente ao Departamento de Educação da Universidade Federal Rural do nosso estado, de Pernambuco, UFRPE. Mais precisamente, a área 1 desse departamento, por meio da qual ficamos responsáveis por pesquisas e ministração de aula nos componentes curriculares que gravitam em torno dos fundamentos da educação e das políticas públicas. Especificamente no que diz respeito à parte de fundamentos da educação, por dentro deles, mais especificamente a partir da filosofia da educação, eu venho, desde antes de estar na rural, para localizar tanto quem já me conhece como para quem não me conhece, desde a UFPB, nos últimos 10 anos aproximadamente, sistematicamente, regularmente, no âmbito da graduação, desenvolvendo trabalhos, pesquisas, orientando alunos e alunas de graduação em trabalhos de conclusão de curso, em programa institucional de bolsas de iniciação científica, em programas de monitoria e na rural, por meio do programa chamado BIA, Bolsa de Incentivo Acadêmica, que é voltada para alunos que vieram egressos, pelo menos tendo cumprido todo o ensino médio em escolas públicas, o critério de seleção pelo SISU, os professores submetem projetos e os alunos escolhem o projeto a que querem se vincular. Na rural, eu estou há aproximadamente 2 anos e meio dando continuidade a esses estudos que versam, que tratam, que cuidam da relação de formação humana e espiritualidade. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, com algumas mechas brancas. Não uso bigode, nem uso barba. Aproximadamente 1,70 m, cerca de 71 quilos. Nesse momento da minha fala, da minha alocução, estamos na quarta-feira, dia 25 de setembro do ano 2024, no período da tarde. Eu falo desde a minha casa em Recife. Estou com óculos com armação preta e com a camisa bege ou creme. Então, o objetivo dessa fala aqui hoje é publicizar, é dar visibilidade, é partilhar o que eu venho estudando mais recentemente, ainda por dentro desse espectro da formação humana e espiritualidade, a partir de uma abordagem eminentemente filosófica, dialogando como orientador de estudantes, alunos e alunas
sobremodo nas ambiências da graduação dessas duas universidades públicas a que eu me referi anteriormente, e este estudo que vem se desenvolvendo há alguns meses apenas, ele cuida, ele aborda, ele enfrenta a chamada, a cognomeada, não por mim, mas vocês irão ter essa informação ao longo da minha explanação, a pedagogia espírita. Eu achei mais apropriado, como alguém que pesquisa e estuda, trabalha a partir dessa área de fundamentos da educação, e, portanto, convivendo de longas datas, se eu rememoro até minhas experiências como professor substituto, desde 2002 na UFPE, renovada em um segundo momento em 2011 até o final de 2012, então já faz um tempo razoável, com prazer, com afinco e com regularidade, que eu venho estudando a questão da espiritualidade e da formação humana. Mas a pedagogia espírita, apesar de eu já ter escutado falar nela há mais de 15 anos, eu venho, desde o começo desse ano, matriculado em um curso de pós-graduação em pedagogia espírita, veiculado pela Universidade Livre Pampédia, associada à Editora Comênios e à Associação propriamente brasileira de Pedagogia Espírita, ABPE. Essas três instituições têm o seu marco temporal desde 1996, com a Editora Comênios. Vem a ABPE em 2004, portanto, celebra-se os 20 anos de sua existência nesse ano que nós estamos, 2024. E a Universidade Livre Pampédia fará 10 anos no ano que vem, 2025. Na interseção dessas três instituições, há uma figura comum. Há uma senhora, há uma mulher, jornalista de formação, segundo ela mesma se apresenta espírita, kardecista e anarquista, com mestrado, com doutorado e com estágio de pós-doc realizado na Universidade de São Paulo, na área de Filosofia e História da Educação, chamada Dora Encontre. Eu já havia utilizado obras ou obra da Dora e da mãe dela quando eu fiz a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação da área jurídica em Direito, entre 2000 e 2002. Só para localizar no tempo, desde quando eu tenho alguma familiaridade teórica e prática com os textos kardecistas. O Espiritismo chegou ao meu conhecimento nesta encarnação, nesta vida, a partir da minha esposa, Viviane, cuja família, por parte de mãe, a partir de uma casa, nas ambiências de uma casa na zona norte aqui da nossa cidade, Recife, desenvolvia e desenvolve ainda, há mais de 70 anos, práticas kardecistas espíritas. Estou falando do ano de 1997. Então, há 27 anos, eu tive contato com essa experiência prática, fazendo parte de reuniões mediúnicas, entenda-se, interlocução, psicofonia e psicografadas com pessoas desencarnadas, que chamamos espírito, regularmente, semanalmente, e rapidamente coloquei lá em prática o que eu já fazia enquanto estudante da área de Direito, depois de Filosofia e nas pós-graduações, que era implementar um ritmo de estudo intenso, sistemático, aprofundado, dialogado, crítico, dentro do nosso próprio grupo kardecista. Eu ficava responsável pelo grupo de estudos e participando de eventos que, na época, 1998, 99, começo dos anos 2000, em Pernambuco, em Recife, acontecia o FORESP, que era o Fórum de Estudos Espíritas em Pernambuco, e a Mostra Espírita.
Então, eu circulava nesses espaços. Além disso, entre o ano de 99 e 2002, participei intensamente no bairro da Encruzilhada, em uma sala alugada, do que ficou conhecido como o Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita em Pernambuco, o IPEP. Qual era a finalidade do IPEP? Me parece, o que eu vejo, por exemplo, o esforço da referida Dora Encontre de fazer hoje, que era intercambiar, trocar, dialogar a teoria espírita advinda dos textos kardecistas, principalmente, com as diversas áreas do conhecimento humano. Então, às segundas-feiras à noite, semanalmente, as reuniões aconteciam, reuniões de estudos e não mediúnicas. Chamávamos professores, pesquisadores de instituição privadas e pública para falar, por exemplo, de ciência política, de teoria jurídica, de saúde, com pessoas que não eram estudiosas do espiritismo, para aprendermos com eles e confrontarmos com o que conseguíamos recolher a partir dos textos kardecistas e de alguns textos que procuravam avançar na reflexão sobre isso. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, se vocês forem mapear no repositório de dissertações e teses, a quantidade de estudos concluídos, apresentados e defendidos e publicizados nas universidades públicas, sobremaneira do nosso país, municipais, estaduais e federais, em que tinham o espiritismo kardecista como objeto de reflexão, quer seja destacando seus traços históricos, filosóficos, antropológicos, enfim, educativos, ou tentando extrair dele, como eu tentei fazer, alguma reflexão que dialogasse com o campo do conhecimento, que desbordasse o conhecimento propriamente textual espírita, isso era relativamente rarefeito, não era muito presente. Se vocês olharem hoje, eu digo hoje, nos últimos 10 anos, isso cresceu consideravelmente. Por que falo isso nesses primeiros minutos? Para que vocês possam entender o meu grau de aproximação, de interação, de interesse, de contato com os textos e ou práticas espíritas e como estava lá há 27, 25 anos atrás, quem eram as figuras, os atores na cidade de Recife, no estado aqui de Pernambuco, por onde eu estava dialogando. Então, isso se manteve e depois, mergulhando nas minhas atividades profissionais, sempre vinculado à educação superior, instituições privadas e depois pública, e fazendo os estudos de mestrado e de doutorado e de pós-doc, naturalmente, eu constatei rapidamente que havia uma repetição de temas, e de temas nesses congressos espíritas, que era mediunidade, passe, reencarnação, não que isso não fosse ou seja importante, mas uma ausência de crítica social, uma ausência de uma perspectiva mais da partir das teorias políticas, sociológicas, filosóficas, perspectivas históricas, antropológicas. Isso não acontecia, ou quase não acontecia. Então, a partir dos meus próprios estudos e inquietações, eu comecei a estudar essa questão da formação humana e da espiritualidade. Já falei na segunda-feira, quando me dirigi um pouco naquela fala a Policarpo. A partir dele e de Ferdinand, eu fui me aproximando de textos que vocês também conhecem, né? O famoso livro Verde, edição 2010 e 2012, Diálogos em Educação e Espiritualidade, com Aurino, com Alexandre, com Ferdinand, Betânia e com Poli. E depois o livro solo de Ferdinand, a tese de titularidade dele, Educação e Espiritualidade. Tudo isso faz parte do meu objeto de estudo há muito tempo. E o Espiritismo, como vocês viram, idem, mas não aparece. Se você olhar nas minhas produções, né, não gosto de usar a expressão, mas a gente, como educador e professor de carreira, é assim que aparece no Lattes. Você vai ver essa referência lá no final dos anos 90, 2000, a minha dissertação, mas você vai ver de 2014, 15 para cá, todo um estudo de educação e espiritualidade. E eu adorei que tenha sido assim. Porque eu acho que chegar agora e retomar os estudos espíritas a partir de um viés propriamente pedagógico, depois que eu já tenho uma caminhada por dentro da universidade, como professor de fundamentos, dialogando com cursos de licenciatura diversos, pedagogia é um deles, mas tem outros,
E mantendo essa amizade e essa caminhada de estudo com todos vocês que estão aqui, eu penso que foi um momento muito bom de uma maior maturidade para me reaproximar dos textos espíritas e de uma literatura que advém desses textos e que extrapola completamente eles. E a que eu vou me concentrar hoje é, sobretudo, a da professora e pesquisadora Dora Encontro. Eu fiz um recorte, justamente por não saber o grau de familiaridade e intimidade do público, então eu penso, minha fala é para que público? É um público heterogêneo. Qual é o meu tempo? 30 minutos, agora já menos. O que é que eu quero comunicar? É o texto que foi lido por Silas, o título que foi lido por Silas, né? E qual é a conexão com o tema do evento? É total, acho que isso fica claro, né? E o que é que eu quero ser nesse momento? Eu quero ser suficientemente claro. Então, eu condensei o texto, que foi apreciado pela comissão científica encarregada de apreciar os textos e selecioná-los, e eu agradeço que o meu foi um deles. Eu reduzi significativamente, negritei, para ficar mais chamativo, né? Quase o texto todo, que eu vou expor rapidamente agora, com finalidade exclusivamente didática. Então, eu prefiro não usar slides, eu me sinto mais eu fazendo assim, mas para vocês não ficarem também sem ver nada, eu penso que ajuda para quem vê agora e para quem vai ver posteriormente, gravado, né? E que eu possa compartilhar o texto para que vocês possam fazer os seus apontamentos na hora de fazerem colocações, pedido de explicações ou críticas. E para quem nos escutar também tem uma ideia, né, do como eu venho caminhando. Então, a partir de tudo isso que eu lhes falei, vinculado atualmente a esse curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, que as aulas ocorrem uma vez por mês aos sábados, mas tem um material educacional com uma curadoria que eu preciso reconhecer aqui, espetacular, de textos, de vídeos, e as aulas que nós temos aos sábados ficam completamente gravadas para serem vistas e revistas. Houve um encontro com quase todos esses professores e pesquisadores há 2 meses e meio atrás, no começo do mês de julho, em São Paulo, onde nós nos reunimos em um espaço, em um hotel, e também tivemos na casa da própria Dora, uma cidade que dista 1 hora mais ou menos de carro de São Paulo, que é a Bragança Paulista. Então, é a partir de toda essa caminhada que eu venho construindo isso. E deixo o agradecimento formal a 2 pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, que são os alunos de licenciatura em letras espanhol e português, que é o Antônio, que eu me referi quando ele entrou inicialmente, e a Gabriel, que é o Antônio, que é o aluno vinculado à licenciatura na área de ciências, propriamente do seu campo de finalidade, que é biológicas, e eles 2 estão seguindo essa trajetória agora comigo. O Gabriel, bolsista FACEP, pelo programa BIA, estudando um desdobramento desse projeto maior que eu estou apresentando aqui. E o Antônio, por enquanto, como voluntário, também nesse mesmo ritmo. Eu deixo os meus honestos agradecimentos e o meu pedido de comprometimento, engajamento e entrega, que é o que vocês vêm fazendo até então. Vocês já conseguem ver o texto, não é? Se alguém puder, sim, já sinalizaram. Então, vamos ao título. Por uma teoria da educação espírita, formação humana e espiritismo kardecista. O que é que eu quero com esse texto? Bom, eu quero entender a tese de doutorado da Dora, que é intitulada De Pedagogia Espírita, né? Um projeto brasileiro e suas raízes históricas e filosóficas. Então, a partir disso, negritado aí, vocês veem 2 perguntas que eu tento responder. Como ramificações dessa minha intenção, desse meu intento de abordar a pedagogia espírita, eu quero responder 2 questões. Quais são as especificidades dessa teoria? Quais são as suas peculiaridades? O que é que a distingue de outras teorias, já postas no campo educacional?
E aí, um que para mim é igualmente importante. O seu alcance conceitual ultrapassa, desborda as fronteiras da tradição que a forjou, a tradição que a forjou, nomeadamente o espiritismo kardecista, que aparece nos anos 1857 até 1869, que engloba as obras assinadas, publicadas por Kardec, Allan Kardec, que é um pseudônimo utilizado por ele mesmo, de Hippolyte Rivail, que era um pedagogo, um estudioso, um professor, que nasceu em 1804 e morreu em 1869, e que só depois dos 50 anos começou a estudar mais aprofundadamente o que seria considerado na época os fenômenos das mesas girantes. Não posso, por razão do tempo, me prender nisso agora, e isso não é essencial, mas é para o que eu vou falar agora. Mas só para vocês entenderem quantas ligações e necessidades de estudos anteriores para poder chegar a um texto como esse aqui. Bom, aí eu disse, olha só, para antecipar logo a minha resposta, que ainda se mantém, esse texto foi aceito há 2 semanas atrás, eu acho. E eu não mexi nele, a não ser essa condensada para poder apresentar aqui. Então, é o seguinte, para mim, eu estou firmado no entendimento de que tem elementos bastantes para caracterizar essa peculiaridade da pedagogia espírita. E que sua acepção, ou seja, a compreensão do que seja a pedagogia espírita, tem potencial para desbordar, para ir além, para transbordar, para ultrapassar os horizontes da própria tradição kardecista, resguardando-se do sectarismo/proselitismo e ampliando os sentidos da formação humana. Um destaque para as palavras que eu escolhi do texto, do título. Vocês jogarem agora um exercício de pesquisa rápida, que eu faço sempre com os estudantes em sala, o significado de por. Se você colocar assim no Google mesmo, o que significa por? Você vai ver quase 40 acepções do que é por. Então, quando eu digo por uma teoria da educação espírita, eu posso estar dizendo por meio de, atravessando ela, como se ela fosse um caminho. Então, por ela eu chego a uma formação humana, né? Que dialoga, que encontra seus elementos de reflexão a partir do espiritismo kardecista. Por também significa propugnar, propor, propondo uma teoria da educação espírita. O termo teoria também não foi escolhido em vão. Ele requer uma análise sistemática, com amplitude suficiente para apresentar postulados, fundamentos, princípios e consequências práticas pedagógicas dessa reflexão teórica. E a adjetivação de espírita é justamente para poder dar o seu tom de individualidade e diferenciá-la de outras. Bem, na introdução, eu faço uma observação na nota de rodapé, dizendo que eu comecei a apresentar isso num outro texto que eu chamei de Esboços de uma Teoria da Educação Espírita, o caráter pedagógico espiritismo na perspectiva de Dorin Conte. Foi apresentado há 4 meses. Mas aqui é inédito o que eu estou apresentando, já é um avanço em relação a isso, e tem um duplo ineditismo. Esse de 4 meses atrás, Alagoas, não ficou um registro de vídeo e de áudio, e esse está ficando. E esse também tem uma outra peculiaridade, além de, nesse momento, estar apresentando, né? Não sei quem escutará após, pela primeira vez em registro de áudio e de vídeo, esse tema propriamente, então é inédito, e os achados dessa pesquisa se ampliarem em relação até onde tinha chegado há 4 meses, também entre pessoas estudiosas e amigas. Então, eu disse, olha só, eu fiquei convencido e ainda estou, da adequação conceitual da expressão pedagogia espírita e de sua relevância, pertinência para os estudos no campo da teoria da educação e da formação humana. Eu identifiquei elementos que conferem especificidade a essa proposta, mas eu não aprofundei eles e nem problematizei, e nem rastreei as possíveis raízes históricas, os marcadores históricos e filosóficos. É isso que eu vou tentar fazer nesse texto e nessa apresentação. E eu avanço. Coloco, então, como ponto de partida e um objeto privilegiado desse estudo, um livro. Na referência, eu cito outros, porque eu também estudei, mas esse é suficiente para um neófito, para uma pessoa que queira se apropinquar, se achegar dessa ideia,
que é a tese de doutorado da Dora, chamada Pedagogia Espírita, um projeto que é nosso, brasileiro, e suas raízes. É o resultado da sua tese apresentada na USP no ano de 2001. E aí, toda essa parte negritada, para respeitar o tempo, apesar de eu ter iniciado mais de 2 ideias, viu, Silas? Conto com a sua gentileza nesse sentido. Eu fiz um recorte do que eu penso ser mais relevante. O objeto da comunicação é esse. As respostas que eu lanço, as perguntas que eu lanço são aquelas. As respostas que eu chego são essas. Então, já antecipei, para não lhe inquietar com ansiedade desnecessária. Por outro lado, tem todo um caminho. Né? Eu anuncio que tem raízes históricas, porque a própria Dora mostra isso, e raízes filosóficas também. Onde é que isso começa a ser delineado? Bom, ela diz que, embora suas raízes ocidentais, e esse já é um primeiro recorte, que são amplamente analisadas no seu texto, na sua tese, e conforme aponta a própria Dora, a descendência direta da França é o contexto social, cultural do século propriamente XIX, em que surgiu o espiritismo kardecista. Um processo histórico que tem fortes fundamentos europeus, isso é um fato. Apesar disso tudo, esta formulação, então, a formulação dela, e que não começa com ela, propriamente pedagógica, é uma proposta específica brasileira, com alcance universal. Ela não pensa, acho, coisas que eu achei importante explicitar de logo, né? Que a pedagogia espírita deve se impor como um modelo absoluto de uma nova educação. Mas o que pretende é mostrar que ela é válida, que tem consistência, e sistematizá-la para espíritas e não espíritas, e permitir que ela exerça uma influência benéfica que ela acredita que é possível ela realizar. Seu empenho foi, o de Dora, né, e continua sendo, analisar a filosofia espírita com suas, e aí eu cito, consequências pedagógicas, práticas e teóricas, mostrando que ela se insere historicamente num desenrolar de ideias que vem desde as formulações platônicas. Então, gente, cada afirmação dessa dá para desdobrar em outro subtema e subprojeto. Por exemplo, particularmente, eu sou alguém que fiz o meu doutorado e a minha pesquisa de pós-doc em Platão. A pesquisa de pós-doc eu dei um recorte sobre uma fundamentação metafísica da educação a partir de Platão. Então, é claro que eu poderia e posso apertar os argumentos que Dora propõe na sua tese de doutorado, que virou livro, quase que chateando ela, mas com o intuito de forçá-la a dar mais razões do que ela acredita ser. Onde é que ela localiza, por exemplo, em Platão, só para começar, essa inspiração ou esse marcador histórico e filosófico da cultura ocidental é inegável, mas o que é que o espiritismo recolhe daí? Bom, se fizer isso em cada etapa histórica, dá um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado para cada um. A intenção não é essa. Mas só para vocês entenderem, ela não ignora isso. Mas o objeto de estudo dela não foi isso, não foi aproximar especificamente com cada um, foi fazer um apanhado para criar uma visão geral, para começar a apresentar um estudo sistematizado. Então, vem desde Platão, e tem uma densidade conceitual e uma contribuição inédita a dar, na visão dela, e eu concordo, para a cultura contemporânea. Alinhada a esse interesse de mostrar raízes históricas e filosóficas da pedagogia e do próprio espiritismo, isso fica claro, está a convicção dela, e também a minha, de defender a necessária inclusão da dimensão espiritual do ser humano nas teorias educacionais e nas práticas pedagógicas. Para não ser repetitivo, você já sabe de onde vem esse meu interesse, que não é com o espiritismo, apenas. Uma nota de rodapé importante, que aí eu não vi, e veja, eu já reli esse texto da Dora umas 4 vezes, mas pode ter passado despercebido. Mas até agora, para ser bem honesto, eu não vi um cuidado dela, e eu não a questionei ainda a respeito disso, se ninguém na banca solicitou isso dela, eu não vi uma conceituação de pedagogia. Mas eu achei importante dizer o que é que eu estou chamando de teoria da educação ou de propriamente pedagogia, para você chamar pedagogia espírita. Eu não vi no livro dela, portanto, a tese dela de doutorado, essa especificação, mas eu me senti na obrigação e no prazer de fazer. Então, eu cito essas referências, para quem é da área de pedagogia e para quem não é, para ver o cuidado, o respeito possível do espaço aqui que eu tenho, para porque dizer, ó, quando eu estou chamando de espiritismo é isso, que eu estou chamando propriamente de reflexão teórica, teoria da educação, é isto que eu falei acima. O que eu estou entendendo por
por pedagogia. Aí eu cito autoras que são lidas, relidas e fazem escola, né, e formam opinião para os estudantes da área de pedagogia, sem ou além de poder alcançar outros. Então, a pedagogia como uma ciência que tem o seguinte papel: estuda a praxis educativa com vistas a equipar os sujeitos profissionais da área de educação, o professor, a professora é um desses, para promover as condições de uma educação humanizadora. Ponto. Então, isso está plenamente harmonizado com o que eu recolho de Ferdinand, por exemplo, né, para dizer o meu começo de estudo lá há alguns anos, e chega até hoje, e para o que eu reconheço claramente aí que a proposta da pedagogia espírita também pode se alinhar. Por esse caminho, eu desejo apresentar argumentos que possam ajudar a responder as seguintes perguntas, aquelas duas que eu já fiz. Quais as especificidades dessa pedagogia, se o seu alcance tem condições de ultrapassar a própria tradição kardecista que a forjou. Optei por focar nos recursos bibliográficos que consegui estudar efetivamente, sobretudo da autoria de Dora, o próprio texto dela. Mas, entre parênteses, eu cito: utilizei as obras Educação segundo o Espiritismo e Kardec para o século XXI em um trabalho anterior, que eu me referi numa nota. Ferdinand recebeu esse livro dela presenteado, e eu trouxe um de lá e presenteei recentemente Policarpo com esse livro também. Esse é o livro mais recente dela, Kardec para o século XXI. Então, eu vou acelerar um pouco. Na sua perspectiva, ou seja, de Dora, pelo entroncamento epistemológico em que se situa, sendo, porém, justamente esse o seu caráter subversivo das formas corriqueiras de conhecimento, uma das suas maiores originalidades, o Espiritismo pretende unificar observação empírica, racionalidade filosófica e religiosidade natural, numa proposta epistemológica que liga todas as áreas do conhecimento e desemboca numa pedagogia. Os argumentos de Dora não se movem na intenção de referendar Kardec, por intermédio desses autores, né, Platão, Comênides, Pestalozzi, que vai aparecer ao longo do meu texto. Não. Pelo contrário, ela quer resgatar esse bloco com aqueles que influenciaram Kardec, apreendendo estritamente quais são as heranças do espiritismo que o espiritismo recebeu e defendendo a sua legitimidade filosófica e pedagógica também, né? Pretende mostrar que o paradigma do espírito, com o que se refere à vertente do pensamento ocidental que tem por base a ideia de alma transcendente ao corpo, da racionalidade humana, da liberdade individual, de valores éticos permanentes, com uma consequente proposta de educação, foi se constituindo nos últimos 2.500 anos. Francamente, qualquer pessoa razoavelmente alfabetizada na área de história da educação, filosofia da educação, um estudante de graduação honesto, se ele vai compulsar esses volumes da história do pensamento humano, ele puxa esse fio, ele rastreia essa ideia, ele mapeia isso, né, num esforço arqueológico, né, não precisa nem muito esforço arqueológico para você ir vendo, e aí eu posso nomear. Não é só a República que Platão vai falar da imortalidade da alma. No Fédon ele fala, no Protágoras ele vai dialogar sobre a questão da educabilidade humana. Mas não é só ele, né? Se a gente dá um pulo para a patrística medieval, tem uma obra agostiniana chamada De Magistro, do magistério ou do mestre. Talvez alguns aqui já tenham escutado falar, tem uma versão bilíngue, latim, na nossa língua portuguesa, que ele dá conta de falar, dentre outras coisas, tinha que ter autoridade para ser mestre. Então, se você avança na escolástica, vão citar Aquino, mas aí já chegam outros, né? Logo após, um Lutero, um Comênios, um Rousseau, um Pestalozzi, é inegável que há marcadores históricos em autores considerados cânones e clássicos para o pensamento da educação. Embora eles estejam hoje em objeto de desconstrução e de crítica, que é importante, mas não deixam de ser relevantes, quer seja para mostrar o que ainda é pertinente neles, para os dias de hoje, quer seja para dizer aquilo que não mais cabe e os erros deles também. Então, o Espiritismo se insere nessa tradição. E tem certas categorias filosóficas que estão aí presentes e que ele, obrigatoriamente, dialoga para se apresentar como uma proposta também, né, de formação humana, de educação, inclusive. Liberdade, a capacidade reconhecida inata para o aprendizado do ser humano, né, a capacidade de racionalizar, não apenas a razão apresentada como uma questão instrumental, mas um conceito mais alargado de racionalidade.
Tudo isso vem antes do espiritismo, atravessa o espiritismo, mas ele é atravessado por isso e dá um recorte próprio. Aí ela diz que o paradigma espírita se apresenta como uma possibilidade consistente desse paradigma do espírito, nas raízes da nossa cultura ocidental. No campo da pedagogia espírita no Brasil, Dora quis focalizar as experiências mais relevantes, quer seja pela originalidade ou pela profundidade teórica conceitual. Seu critério está relacionado, em primeiro lugar, com a proximidade, a aproximação dos autores com o discurso acadêmico. Foi um recorte dela. E revela a coerência e a densidade conceitual. Ela cita 2 autores que eu conheço, mas não são objeto do meu estudo aqui agora. Herculano Pires, de quem ela foi muito próxima amiga, e Ney Lobo, todos 2 desencarnados. Em segundo lugar, pela universalidade da aceitação de tais autores no movimento espírita. Em terceiro lugar, no que tange às práticas, aquelas práticas educativas, pedagógicas, formativas que apresentam maior ou menor inovações propriamente pedagógicas, caracterizando de fato uma pedagogia diferenciada. Ainda assim, e aí ela diz, mesmo esse enfoque tem um caráter exploratório. As fontes disponíveis ensejam um desdobramento mais profundo. Aqui a intenção e a possibilidade é traçar contornos. Em termos filosóficos, ela avança, né, quando chega propriamente no século em que nasce o Espiritismo. Encontramos uma oposição nesse século nascente do Espiritismo, século XIX, que ela não é só essa, para quem estuda filosofia sabe, mas essa é fundamental, que é a que faz do espírito a realidade fundamental e o contraponto é a que faz da matéria a realidade fundamental ou única. Então, espiritualismo e materialismo discutem entre si e ambos podem ter caráter evolucionista. Uma outra característica que sobressai em comum nas 2 correntes é a dissolução da alma individual no todo, no caso do espiritualismo, algumas correntes, e a consequente absorção do indivíduo na sociedade, tanto no espiritualismo como no materialismo. Aí ela diz, pelo inchaço irracional do espírito, ou pela abolição pura e simples dessa categoria, o homem do século XIX começa a se esvaziar de uma essência individual, restando-lhe uma dimensão meramente social e, portanto, coletiva. Nesse contexto surgiu o espiritismo como uma forma específica de espiritualismo. Ela diz, é preciso estabelecer algumas premissas que constituem a própria especificidade, eu diria, identidade do espiritismo kardecista, sob pena de desfigurar. Em primeiro lugar, Kardec diz que o espiritismo não é sua obra. Não é um sistema filosófico pessoal. É um sistema livre, em pesquisa de cooperação entre homens e espíritos. O espiritismo é evolucionista, está impregnado do otimismo apontado em diferentes correntes dos séculos seguintes, século XVII, século XIX, século XVIII. Mas trata-se de um evolucionismo inédito, porque a evolução está condicionada à liberdade individual. O finalismo evolutivo não é histórico, não é terrestre, não é social, não é apenas isso. É cósmico. E projeta-se para a transcendência pessoal. Isso redimensiona o projeto de emancipação humana. Não se trata apenas de nos vermos como seres sociais e políticos, mas também de emanciparmos como seres imortais, que têm direito de construir o seu destino espiritual através de múltiplas vidas ou existências. O evolucionismo espírita se resume, pois, nos seguintes princípios. O princípio inteligente vem se desenvolvendo nos reinos diversos da criação, mineral, vegetal, no animal, e atinge a individuação no plano hominal. A partir daí, o ser adquire liberdade e responsabilidade e tem por meta intrínseca um aperfeiçoamento constante. Mas esse aperfeiçoamento não se dá de forma isolada, isso também ela é muito, muito cuidadosa. Indivíduo e coletividade interagem dialeticamente na obra da evolução, e a ideia de uma sociedade mais justa e igualitária deve mover a ação social do indivíduo, nós, conscientemente. E a ação social mais eficiente, segundo o Espiritismo, é a educação. Por isso que ela propugna tanto isso. Na sua visão, então, ela resume 3 autores, a partir da virada, né, para o que é chamado medievo para a modernidade, que vão condensar princípios que o Espiritismo vai adotar. Comênios é um deles. Ela diz, aí eu fiz essa resumida a partir do que ela mesma traz, né? Então, respeitar em tudo a natureza, confia na sabedoria imanente das coisas, a presença divina em toda parte, inclusive no ser humano, abolir as punições, os métodos coercitivos e autoritários, ganhando ao invés da confiança da criança e do jovem, tornar o ensino ativo, sensorial, concreto, apelar para a racionalidade humana, enfim, formando o homem para que ele atue conscientemente no mundo, fazendo melhor e com isso garanta a sua felicidade individual e coletiva, preparando-se para a eternidade.
apresenta, depois, como continuador dessa cosmovisão comeniana, ela traz Rousseau. O destaque que ela dá para Rousseau seria uma espiritualidade natural e a ideia de liberdade. E o destaque que a concepção de criança e de infância ganha a partir da obra dele. Depois de Rousseau, o Pestalozzi, com quem Kardec estudou no Instituto de Verdun, ela, na visão dela, atinge o ápice do que se pode chamar de um, entre aspas, cristianismo essencial, mas sem qualquer implicação ritualística e com profundo compromisso existencial e ético. Diz que o cerne da sua filosofia está nessa obra, Minhas Indagações sobre a Marcha da Natureza e Desenvolvimento da Espécie Humana. É nela que Pestalozzi vai desenvolver os 3 estágios, natural, social, moral, podem ser considerados 3 instâncias psíquicas nossas também, e toca, na visão de Dora, a divindade íntima que está no ser humano a partir do amor como uma força elementar da moralidade, eu diria da própria existência, é o que nos move. Bom, depois disso ela vai mapear, mostrando essas raízes históricas e as consequências e implicações filosóficas que desaguam e, de alguma maneira, contornam, formatam, prefiguram o espiritismo e a partir das quais ele faz sua própria reflexão. Ela vai dizer quais são essas experiências que aparecerão como as primeiras consideradas propriamente da pedagogia espírita no nosso país. Então, eu vou avançar um pouco para chegar nesses itens, que eu imagino que já deva estar quase estourando o tempo. Então, considerando o marco histórico, e a partir daquilo que ela disse, o que é que pode propriamente ser considerado uma pedagogia espírita, né? Nesse parágrafo anterior, ela diz: pode uma escola não alcançar a prática integral de todos os princípios, que são propriamente pedagógicos espíritas, mas não basta uma escola autodizer-se, determinar-se espírita para que se insira no quadro desta pedagogia. Nessa direção, considera-se a primeira experiência pedagógica espírita no Brasil, a de Eurípides Bassanufo. Essa experiência, ela permanece na visão de Dora até hoje não superada pela originalidade e a pujança que a caracterizaram, vislumbrada na experiência real do colégio chamado Allan Kardec. O caráter desse colégio aponta alguns aspectos, como a confiança no ser humano, a abolição de castigos e de recompensas, a relação afetuosa entre professores e alunos, o processo avaliativo contínuo e sem notas, e o exercício da mediunidade dos educandos. Isso eu vejo como algo diferencial mesmo, que a proposta espírita pode realmente trazer. Na sequência de Eurípides, ela coloca Amália Franco como uma grande educadora, que fundou numerosas escolas em São Paulo, no estado de São Paulo, principalmente. Na militância dela, a educação deve favorecer a elevação moral do homem, que reformará as instituições, e as instituições reformadas favorecerão essa educação. Espírita, confessa, não ensinava espiritismo nas creches. Incentivava, porém, uma religiosidade ecumênica, despertando entre os alunos alguns conceitos comuns a todas as crenças: oração, imortalidade da alma, etc. Aplicava propriamente, pedagogicamente, essa ideia, formando para a religiosidade sem uma doutrinação religiosa específica, visando, sobretudo, o resgate moral e espiritual do homem, mas sem proselitismo. Na sequência, ela destaca Tomás Novelino, que fundou o educandário chamado Pestalozzi há 80 anos, e cujos os diferenciais se localizavam nas áreas de um estudo mais amplo, consolidando uma proposta de educação integral, com envolvimento afetivo das crianças, fundamentadas nessa inspiração propriamente pestalozziana, com aulas optativas de espiritismo e passes diários feitos pelo próprio Tomás. Num passo seguinte, Ney Lobo, que apresenta uma excelente sistematização em 5 volumes intitulado Filosofia Espírita da Educação, tem uma experiência riquíssima na chamada Cidade Mirim, onde ela vai descrever isso tudo também, chegando finalmente a Herculano Pires, que eu vou chamar de o seu padrinho espiritual. Ela tem uma amizade profunda com ele ainda, com Herculano, e ela diz que recebeu dele o que ela quis,
esse compromisso de dar continuidade a essa tradição. Então, é Herculano Pires, inclusive, que vai cunhar a expressão de pedagogia espírita. Pelo menos até agora, o que eu estudei e acompanhando ela nas aulas e nos livros, esse é o registro até hoje. Não chegou outro novo. Então, quem usa primeiramente a expressão é ele, mas veja que ela reconhece antes dele práticas propriamente que anunciam a pedagogia espírita. Bom, desculpa eu estar passando assim, é para não abusar tanto do tempo. O que é que vai haver, então? O que é que a gente encontra, então? Bom, o que é que eu destacaria aqui? Eu não vou ler todos, eu vou deixar isso para as perguntas, mas quais são os fundamentos e a especificidade da pedagogia espírita? Bom, primeiro, o ser humano como um ser interexistente ou interexistencial e pluriexistencial, não só pelas múltiplas vidas, mas pelo nosso lado espiritual, nós interagimos com os dois planos da existência. A criança como um ser reencarnado, isso tem um impacto. A vida humana é entendida enquanto uma individuação consciente da vida universal. O mundo é a morada provisória e necessária para todo o percurso educativo. A educação é entendida como o processo permanente de aperfeiçoamento integral do espírito. O educador deve ser o agente de mobilização da vontade de evolução do educando. O amor, propriamente pedagógico, é um princípio. O respeito à liberdade do ser, a igualdade com singularidade e a naturalidade, que reconhece que é uma natureza humana a ser conhecida e respeitada. Então, de forma sintética, para fechar, eu verifico, então, que tem argumentos e razões para se apresentar como plausível, aceitável, razoável, propugnável, considerar a especificidade da pedagogia espírita e a possibilidade de transpor os limites que a forjaram, ou seja, o espiritismo propriamente cada existe. Primeiro, uma concepção de educador e de educando como seres interexistenciais ou pluriexistenciais, pela interação entre os dois planos da vida e pelas múltiplas existências, como eu disse. Segundo, concepção de mundo natural e cultural imbricados e ampliados pela constatação da realidade espiritual. Letra C, concepção de educação integral e ao longo da vida, redimensionada pelo paradigma da reencarnação numa perspectiva evolutiva. Letra D, uma concepção da finalidade e da meta da educação, comprometida com o despertar da consciência espiritual. Letra E, concepção de espiritualidade crítica, livre, que não seja proselitista, que seja progressista, que seja aberta ao diálogo interreligioso. E, por fim, concepção de prática educativa engajada e comprometida com a transformação social. É isso. Muito obrigado. Desculpe se extrapolei o tempo. Muito obrigado, professor Rodrigo. Agradecemos muito as contribuições, suas contribuições. E já de imediato eu gostaria de convidar o professor Policarpo para que também possa apresentar o seu trabalho. Então, professor Policarpo, por favor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nesse momento, a palavra é sua. Valeu, professor Silas. Está me ouvindo agora? Aí, ainda bem. Muito obrigado. Agradeço muito aos professores Silas e Rodrigo. Silas pela mediação, Rodrigo pela interlocução aqui. E agradeço também à professora Ana Lúcia, que está fazendo um outro tipo de mediação também aqui, a mediação técnica da sala, né? Dando as condições técnicas para que a gente esteja aqui trabalhando. E, obviamente, a todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Então, peço, Silas, por favor, que faltando 5 minutos, me avise, pode falar assim, 5 minutos só, tá? Para eu terminar, tá bom? Então, sem mais delongas, vou aqui abrir uma apresentação. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, sim. Pronto, tá, obrigado. Então, pronto, esse é o tema, né, da minha fala. Eu vou
passar rapidamente pelos primeiros tópicos para dar mais tempo para os últimos, né? Então, eu começo falando um pouquinho, tem uma primeira parte no texto, mas que eu não vou aprofundar aqui, que eu digo de que educação estou tratando aqui. Eu não é a educação no sentido convencional que estamos acostumados a ver, né? E, em segundo lugar, eu trato da etimologia das palavras, não é? Ambas as palavras apontam para alguma coisa que está no interior do humano, não é? A espiritualidade aponta para o sentido de espírito era ar, simplesmente ar ou hálito, não é? Então, esse é o sentido, por isso que se falava, se costumava falar, a pessoa expirou, no sentido de morreu, não é? Porque expirou o ar que animava. Então, claramente, isso é um sentido dos antigos, não é? Para tentar explicar o humano a partir de um elemento de invisibilidade que animava a sua dimensão visível ou corpórea, né? E a educação também fala de um movimento de trazer para fora, né? Educere, ou seja, desenvolver, tirar o envolvimento, e ao mesmo tempo também um movimento de fora para dentro de nutrir, educar, de nutrir, alimentar, etc. Né? Bom, isso mais ou menos é a etimologia. Quando a gente chega nos dias atuais, nas nossas sociedades ocidentais, né? Isso aí não é exatamente assim em todos os países do mundo, mas no Ocidente é assim. O Brasil é um país majoritariamente, embora não exclusivamente, ocidental do ponto de vista cultural. Claro que não, o Ocidente aí não é só no sentido geográfico, né, mas de cultura, né? Então, chega nos dias atuais, essa discussão entre educação e espiritualidade, ela é dominada pela dimensão de educação religiosa, né? E sobre a relação entre religião e educação, né? Então, como o Estado é laico na maior parte dos países ocidentais, né, vem daí um interdito, uma intervenção no sentido de que não cabe haver a própria discussão no seu sentido conceitual entre espiritualidade e educação estaria quase que interditada, né, por conta de que não seria legítima essa discussão no mundo cultural em que foi feita essa separação, né? Mas essa separação tem vida curta do ponto de vista histórico, né? E essa separação vem do projeto iluminista europeu, né? Ou da fundação dos Estados modernos, né? Os Estados burgueses que surgem com a Revolução Inglesa, depois a Revolução Francesa, Americana, etc., né? Mas não existiu sempre, né? Por exemplo, essa separação é completamente estranha à antiguidade. Seja qual for a antiguidade, oriental, ocidental, não havia essa separação, né? Então, assim, se formos estudar a história, né, do pensamento, da filosofia, né, e da educação, vamos ver na própria, por exemplo, fonte ocidental disso, a imbricação desses dois conceitos, né? Então, falei isso apenas para dizer que não estou aqui aceitando, portanto, esse interdito, né, moderno, né, de que esses dois conceitos, essas duas redes conceituais não podem se falar, porque podem, né? A maior parte da história mostra de que isso existe, é possível, né? Então, vamos, assim, para a gente ter uma ideia mais aproximada disso, é preciso revisitar os próprios sentidos tradicionais de espiritualidade que vivem ainda, né, foram fundados e vivem nas grandes tradições, né? Então, se formos ver nessas tradições, a gente vai conseguir perceber também um sentido ou sentidos de educação nessas tradições, né? Então, pus aí, por exemplo, não se resume a essas, claro, mas estou apenas pondo como exemplo, né? Por exemplo, o budismo,
né, o taoísmo, o cristianismo, o islamismo, né, como grandes tradições, entre outras, não, volto a dizer, não são as únicas, né, e teve, todas elas, digamos assim, têm um ato de grande reverência, né, pelos seus fundadores, não é? Porque esses fundadores realmente endereçaram problemas concretos do ser humano, da humanidade, enfrentaram esses problemas, inclusive porque eles eram também pessoalmente conectados a eles, não é? E buscaram uma resposta a esse tipo de problemática que eles e os seres humanos da época viviam, né? Então eles deram respostas, eles levaram a sério, né, esses problemas, né? Então desenvolveram um saber que eu chamo de saber em primeira pessoa, saber próprio deles, né? As tradições vêm em seguida, né? As tradições já não são exatamente o saber dos seus originários, dos seus fundadores. As tradições, elas têm uma importância, sem dúvida, né? Tentam manter aquela chama, aquele saber originário, né? Mas nem todas as pessoas ou os representantes dessas tradições alcançaram aquelas intuições, aquelas compreensões originárias dos seus fundadores, né? Então, mas elas tentam fazer essa manutenção e transmitir às novas gerações, né? Isso tem vantagens e desvantagens, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Entre, por exemplo, algumas ideias, né, dessas tradições, por exemplo, eu boto aí a ideia da grande cadeia do ser, né, que era uma ideia muito em voga durante o medievo, né, ocidental, né? A ideia, por exemplo, dessa hierarquia de seres, né, e que os seres humanos estavam num determinado ponto, né, e, portanto, por estar nessa condição, nesse ponto, eles precisavam ter acesso a uma determinada sabedoria que pudesse fazê-los evoluir, né? Então, por exemplo, assim, o reino mineral, as plantas, os animais, os seres humanos, demônios que seriam anjos caídos, né? Os próprios anjos e Deus, né? Como organização de todo o ser, né? Isso é uma visão medieval, né? Algo semelhante. Oi? Policarpo, perdão por interromper, mas eu acho que você não está passando os slides. Nós estamos travados na capa. Passo agora, não? Não. Nós estamos só travados na capa. Agora sim, agora sim. Então, porque ele não consegue... Esse aqui consegue ver? Sim, agora sim. Eu vou passar assim, porque ele não está conseguindo fazer a apresentação. Obrigado. Mas tá tranquilo, dá para ver agora. Tá. De nada. Então, pronto, essa ideia da grande cadeia do ser aí, não é? Que eu acabei de falar do medievo, também tem uma concepção oriental aproximada a essa daí, não é? Que é a ideia de que, por exemplo, existe o ser corpóreo, né? Existe acima do corpo, existem emoções, existem uma alma vital, não é? Depois uma alma mental e assim sucessivamente, não é? Essas são ideias bastante antigas, não é? E que vigentes ainda hoje, num certo sentido, não é? Então, a gente não precisa jogar fora essas ideias. O que eu estou apenas querendo dizer aqui é como as tradições conseguiram fazer um mapeamento do que seria o humano e, em cima desse mapeamento, digamos assim, fazer uma identificação do que seriam os seus problemas e como poder resolvê-los, né? E daí, portanto, surge uma educação própria de cada uma dessas tradições, né? Então, ou seja, um entendimento do ser humano e, portanto, da educação que lhe era adequada, são três ideias bastante imbricadas nas tradições espirituais, né? Em suma, sendo bem direto, toda a tradição espiritual era e tendencialmente também, ou traz em si uma proposta educacional, né?
Mas isso, né, tem as suas potencialidades e seus limites, né? Então, eu ponho aí como as potencialidades. Acredito que vocês estão vendo esse novo slide aqui, né? Potencialidades educativas e limites. Sim, estamos vendo. Sim. Tá, valeu. Então, assim, como potencialidade, né, eu boto aí, por exemplo, a autenticidade da experiência. Eu acredito plenamente na autenticidade das experiências de todos esses fundadores, e mesmo de alguns de seus discípulos, realmente, que foram mais profundos, né, em digamos assim, experimentarem em si mesmo os ensinamentos desses fundadores, né? A outra potencialidade é que essas tradições, elas tentam transmitir, né, e fazem isso, procuram fazer isso de um sentido prático, para que as pessoas possam, de fato, incorporar. Nesse sentido aqui, já há uma grande distinção, por exemplo, com a visão predominante da educação na modernidade, né, que é meramente cognitiva, instrumental, ou, no máximo, reflexiva. Mas tem muito pouco, por exemplo, de fazer incorporar, né, determinados entendimentos. Isso aqui, as tradições espirituais, ainda hoje, de um certo modo, guardam esse tipo de sabedoria. E, por fim, elas tendem a desenvolver também um sentido existencial, de que não adianta existir um saber meramente intelectivo separado da vida, né? Então, ponho tudo isso como potencialidade dessas tradições, mas elas têm limites, né? Então, por exemplo, um dos limites também é que aquilo que o sujeito, mesmo que ele seja o fundador, né, ele experimenta, isso não é da ordem da objetividade, ele experimenta na interioridade da mente, do espírito, digamos assim, da consciência, ou mesmo do que exista além disso, mas nele, certo? Isso não é do âmbito objetivo. Por isso que tem tantas dificuldades de se transmitir isso para aqueles que não tiveram a experiência, né? É como, digamos assim, desde as coisas simples, né? Quem nunca chupou uma laranja, você pode explicar o máximo possível que é uma laranja, mas se a pessoa nunca experimentou, ela não vai ter a condição de aquilatar plenamente o que seja, digamos assim, essa fruta, né? Além disso, todas essas pessoas, inclusive os fundadores, mesmo quando sendo legítimas, autênticas essas experiências, né, elas tiveram essas experiências em contextos históricos determinados, né, que são configurados por uma ordem simbólica determinada, pelos limites da linguagem e do mundo em que elas partilhavam com outros, né? Portanto, tudo isso também condiciona aquela experiência, né? E, mais ainda, a tentativa do sujeito transmitir a outros. É por isso que a gente pega os relatos dos milagres bíblicos e das antiguidades e tudo mais, tem uns formatos semelhantes, porque aquilo era a forma mítica da época de organizar o mundo, né? E no limite, outro limite das tradições é a tendência à rigidez, quando, digamos assim, as tradições se fixam no secundário e vão esquecendo o original, né? Então, eu dou alguns exemplos de casos clássicos aqui desses limites, dessas contradições. Por exemplo, um dos mais, hoje, visíveis para nós é, por exemplo, a questão da condição da mulher, em quase todas essas tradições, né? Porque quase todas essas tradições nasceram em sociedades patriarcais, né? Então, mesmo que os fundadores tivessem compreensões bastante profundas, etc., mas a própria forma de traduzir essa compreensão se dava num contexto, digamos assim, patriarcal, do qual a mulher estava excluída, né? Então, muitas vezes, as formas como as tradições estabeleceram seu modo de se estruturar foi excluindo a mulher, né? Então, naquela época, isso poderia ser até aceitável. Hoje não é. Claramente não é, né? E vem outros aí que eu dou exemplo, né? Citei aqui a colonização, coisa e tal. Cito, por exemplo, isso chega ao ponto, por exemplo, de haver tradições religiosas hoje que
aprovam o genocídio que está ocorrendo com o povo palestino, né? Se você perguntar, não são todos, mas a maioria das pessoas evangélicas vai dizer que Israel está certo, porque Israel é o povo de Deus. Então ele pode matar criança, pode jogar bomba em cima de mulher, certo? De civis que é a vontade de Deus, né? Então, isso, ou seja, o arquétipo formal do qual surge uma tradição, né, que se mantém congelado em prejuízo do próprio sentido originário do qual essa tradição, em princípio, surgiu. Né? Bom, dito isso, eu vou apresentar minha própria compreensão aqui, não é? Mas quero fazer isso dizendo que a minha compreensão também tem todos os limites definidos dela. Eu sou uma pessoa, um ser humano, numa sociedade, no tempo histórico, etc. Né? Então, não, a visão que tenho não escapa a tudo isso aqui que eu estou criticando nas outras. Não é? Ou seja, é uma teoria que tem limites culturais, simbólicos e linguísticos. Não é? Como toda teoria, nenhuma teoria, absolutamente nenhuma. Aqui eu não excluo nenhuma, por mais sublime que seja, certo? Nenhuma visão, nenhuma teoria é a realidade, certo? Elas são sempre uma visão, que pode ser, e sempre muito, muito importantes, não é? Mas são uma visão, né? Wilber tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, o mapa não é o território. Né? Você conhecer o mapa é importante. Você ir ao local físico determinado é outra coisa. Né? Outros princípios do que eu vou apresentar aqui é que toda realidade, para mim, é intrinsecamente relacionada. Né? Parto desse princípio. Não apenas sujeito e objeto. Tudo está em relação. Né? Portanto, não existe nada em si mesmo definido por si mesmo. Né? A percepção configurada isso aí, eu estou querendo dizer que atinge principalmente a questão do observador. Né? Então, o observador também está afetado pelo objeto e está também, digamos assim, vê o objeto com esses limites. Além disso, né, a visão, a compreensão que o observador possa ter, ele é dado também a quantidade de conhecimento ou familiaridade que o observador tenha em relação ao objeto, né? Ou seja, depende de sua estrutura conceitual. Um físico não vê um pedaço de madeira do mesmo modo que um lenhador vê. É isso daí, certo? E, por fim, a ideia de que todo ente possui um modo interior, né? Aí eu estou pegando o sentido etimológico de espírito mesmo, e um modo exterior, matéria. Né? Aprendi isso aqui, estou pegando isso aqui, estou sendo bastante influenciado aqui por Teilhard de Chardin e por Ken Wilber nessa compreensão. Bom, dito isso, essa compreensão, e daí que eu pretendo fundamentar uma visão de educação que venha a partir daí, não é? Bom, o ser humano é parte do cosmos, certo? Não está à parte. Então, muitas das leis ou das constantes, quer dizer, daquilo que caracteriza a natureza e a sua expressão última como cosmos, também afeta o humano. O humano não está à parte a isso, tanto em sua dimensão interna quanto em sua dimensão externa. Né? Então, além disso, o cosmos não está parado, né? Isso aí a própria física, a própria ciência admite, né? O cosmos e a natureza estão em movimento, né? Quer evoluindo, quer involuindo, né? A questão da involução não é muito admitida por muitos cientistas, não é? Mas eu aqui estou admitindo que isso também pode existir. Estou aqui, em tese, muito influenciado aqui pela posição, por exemplo, de Shira Aurobindo. Né? E a evolução não é só morfológica, não é só, portanto, exterior, ela pode também se apresentar para o interior. Né? Ou seja, aquilo que, se a gente pode admitir que existe um modo de fazer desenvolver
as formas que são para nós visíveis, ou seja, que se manifestam externamente e nós podemos entendê-las, o mesmo raciocínio a gente pode fazer também para determinadas dimensões daquilo que a gente não vê, mas nem por isso deixa de ser menos real, né? Então, é daí que eu extraio, por exemplo, a ideia de normatividade, certo? Concepção normativa. Não tenho, está razoavelmente explicado no texto, mas não tenho condição aqui de explicar detalhadamente, mas apenas dizer que não é uma noção arbitrária, certo? Uma ideia de que você que está dizendo qual é o sentido que deve ser de desenvolvimento para esse ser. Eu estou dizendo aqui que não. É que essa dimensão de normatividade nasce da própria estrutura, da própria natureza que esse ser tem em si mesmo, né? Então, se ele não desenvolver esses determinados aspectos, será em seu próprio demérito, em seu próprio prejuízo, né? Pronto. Então, aplicando, né, essas visões assim ao ser humano, né, eu pego aí alguns aspectos que eu acho que quase ninguém vai negar que a gente tem, né? Mas eu estou vendo e aplicando a cada uma dessas dimensões a todos aqueles passos anteriores que eu mencionei, né? Inclusive o aspecto interno e externo e a direção de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, nós somos seres corpóreos, certo? Qualquer, por exemplo, educação que não trate disso, para mim já está errada do início, já está incompleta do início, certo? Aí eu já faço uma crítica contundente à educação existente de um modo geral, certo? Porque pouco valor tem a dar ao desenvolvimento, à disciplina, ao, digamos assim, ao aprimoramento da vitalidade corpórea, né? Uma educação que esquece isso já é incompleta, né? A gente é ser desejante, ou ser pulsional, ou impulsivo, conforme a linha de pensamento que a gente quiser dar, certo? Não podemos negar isso, certo? Então, uma educação, por exemplo, também que não compreenda isso, não acolha isso como pertinente ao humano, também não vai ser bem sucedida, né? Porque nós somos seres pulsionais, né? E as pulsões se convertem em desejos, e os desejos, se não forem reconhecidos e a gente não criar familiaridade com eles, a gente vai ser tomado por eles. Nós somos seres sencientes, né? Tanto externamente, assim, digamos assim, somaticamente, mas somos também sencientes no sentido mais sutil, né? A gente sente tristeza, a gente sente frustração, né? A gente é abalado por diversos afetos, né, que afetam, como o próprio nome já está dizendo, né, a nossa condição de bem-estar, né? E nós somos seres pensantes, e pronto, pensantes todo mundo, isso aqui não é tão difícil da educação. A educação acha às vezes que a gente só tem isso aqui, né? É de uma pobreza muito grande, né? Mas veja, tudo isso aqui é ser humano. Nós somos seres para relação, né? Qualquer ser humano que não desenvolva, que se feche em si mesmo, a maior parte das patologias derivam do narcisismo, do egocentrismo, né? Então, nós somos seres para nos abrir ao outro. E isso ninguém nasce sabendo, é preciso também ser ensinado, educado. Nós somos seres para a interpessoalidade em geral, para grupos, não só para contatos pessoais, mas também para grupos que podem ser menores e maiores, né? E, por fim, nós habitamos um planeta, nós somos uma humanidade, né? Tudo isso aqui é simultâneo. Nós somos isso aqui ao mesmo tempo. A gente não tira o corpo para pensar, nem tira o desejo para pensar, não é? Às vezes está até estudando e vê um desejo de comer bolo de chocolate, não é? Ou de ver o celular, pronto, e aí a gente já se perde, né? E assim vai. Então, todas essas são dimensões fundamentais que precisam ser tratadas, né, do humano, né? Então,
Resumindo, essa compreensão que eu estou pretendendo aí sintetizar como que eu estou chamando aqui uma compreensão espiritual formativa do humano, né? Todos esses aspectos são vividos e compreendidos em primeira e terceira pessoa, ou seja, uma coisa é o que eu vivencio nisso, outra coisa é o outro como me vê, certo? Então, quer dizer, não é o mesmo tipo de saber, e eu preciso dos dois tipos de saberes. Eu preciso do saber em terceira pessoa e preciso do saber em primeira pessoa. E ambos são fundamentais, tá? Então, quem já fez psicoterapia sabe um pouco o que eu estou falando aqui, né? O saber de um psicoterapeuta é em terceira pessoa, mas ele forma a partir do que eu estou falando, né? Do que eu falo para ele, do que eu simbolizo, etc. E com o saber que ele tem, ele faz um saber em terceira pessoa sobre o meu saber em primeira pessoa. E assim vai, né? Então, mas isso não existe não só sobre o meu pensamento, mas sobre o meu sentimento, sobre minhas relações também, e assim sucessivamente, né? Todas essas dimensões exigem um desenvolvimento próprio, né? Tem duas palavrinhas em gregas que apontam para isso. Elas têm uma arete própria, ou seja, uma forma, um alvo a ser alcançado, desenvolvido, e também um movimento próprio em direção a esse alvo, uma inteléquia própria, né? Portanto, isso não é arbitrário, não é o que eu quero para mim, nem o que outro também vai dizer, mas é o que constitui aquela dimensão de ser que precisa desenvolver-se nesse sentido, né? Então, para fazer isso, é preciso de meios apropriados, que eu vou mostrar logo em seguida aqui, já estou chegando mais para o fim, né? Mas também aqui importante a gente ter essa visão, né, clara de que esse desenvolvimento não é uniforme, né? Ele pode, às vezes até ocorrem aberrações, uma pessoa pode ser bastante desenvolvido num aspecto e muito pouco no outro, né? Então, eu estou dando exemplos aí, bastante cabíveis. Por exemplo, um místico sionista. Existem, certo? Existe. A pessoa pode desenvolver bastante, por exemplo, essa sua capacidade intrapessoal, ter plenos insights internos, certo? E defender a ideia de que o povo de Israel é superior aos palestinos e tem direito por mais do que os palestinos aquela terra. Pode. Isso existe, na verdade, isso existe, isso é fato histórico, né? Um profeta patriarcal, tem muitos, né? Um líder espiritual lavajatista, vimos vários aqui no Brasil, né? Vários, né? Alguns, por exemplo, Divaldo Franco, uma grande pessoa, uma grande liderança espírita, inegável, com muitos méritos, várias coisas, né? Mas defendeu, por exemplo, a quadrilha da Lava Jato. Isso foi fala pública, falando publicamente porque ele falou publicamente. Então merece ser criticado publicamente. Mas não foi só ele, não, tá? Bispos católicos, como o bispo de Aparecida também fez isso, várias outras pessoas, né? O que é que isso demonstra? Pessoas que têm grande compreensão em vários aspectos, por exemplo, desse desenvolvimento pessoal, mas pouquíssima compreensão política, por exemplo. Pouquíssima compreensão da cultura brasileira, né? Então, podem cair nessa condição. Isso não é exclusivo deles, não. Qualquer pessoa pode também cair nessas situações, né? Por quê? Porque somos incompletos. Ninguém consegue desenvolver todas aquelas dimensões em excelência em todos os aspectos, né? Por fim, formas. Como é que a gente poderia desenvolver todas essas dimensões? Aí aqui eu estou lançando mão, né, do pensamento de Howard Gardner, mas não precisa ser só ele, é apenas um exercício, né? A ideia de que, digamos assim, que tem vários meios, não teria um meio só, certo? De desenvolver esses diversos aspectos. Vou pegar, por exemplo, o aspecto corpóreo, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode desenvolver, aumentar o nosso nível de consciência, de autoconsciência sobre a dimensão nossa de corporeidade, né? Por exemplo, um dos meios que eu conheço, né? Tem vários meios, estou muito longe de conhecer todos, né? Aliás, tem uma área que eu tenho muito pouco conhecimento, mas, por exemplo,
o yoga, o Hatha Yoga, né? Que começando pelo corpo vai chegar também à mente, né? E vai ir até além da mente, né? Mas vai proporcionar um nível de familiaridade e autoconhecimento do próprio dimensão corpórea do humano, que vai facilitar muito a própria saúde da pessoa, né? A capacidade de desenvolver relações saudáveis. Existe um meio hábil, uma inteligência que isso pode ser desenvolvida em cada um, né? Claro que vai ter pessoas que vai desenvolver isso com mais facilidade do que outras, mas todo ser humano pode desenvolver até um determinado grau, pelo menos, né? A música, né? Nós vivemos numa cultura brasileira que é uma das mais ricas musicalmente do mundo, né? Mas a gente, por exemplo, não estuda. Para mim, se eu dependesse de mim, música seria conteúdo obrigatório na educação básica, né? Ou pelo menos assim, seria pelo menos obrigatório ofertar. Toda escola seria obrigatório ofertar, que desse pelo menos aos estudantes a capacidade de escolhê-la ou não, mas seria obrigatório pelo menos a sua oferta, né? Então, a gente pode desenvolver todas aquelas dimensões por vários meios aqui. Eu não vou detalhar isso aqui, né? Isso tem, quem quiser pode estudar isso aqui em Gardner e outros autores, né? Mas eu estou só dizendo que teriam várias formas de promover esse desenvolvimento. E, por fim, né? Mesmo considerando sempre a nossa imperfeição, a nossa incompletude, né? Então, para que tudo isso? É para a gente viver com mais plenitude, né? Para que a gente educa, traz para fora, desenvolve o que está dentro, né? Para a gente alcançar, a gente exercer liberdade, né? E exercer liberdade com toda a sua congruência, com toda a sua responsabilidade, né? Com plena clareza do que eu escolho ou desescolho, né? E assumindo as consequências disso para mim e para as coletividades também, né? Em que eu habito, né? Então, isso vale tanto para o ser humano singular, mas vale também para o ser humano coletivo, né? Isso se exerce, por exemplo, na democracia, né? Um povo que vota num fascista, por exemplo, né? Ele tem que ele precisa passar pelas consequências da sua eleição também, né? E ver, digamos assim, para aprender a responsabilidade, ele desenvolver a habilidade em responder a uma situação determinada, né? Então, é por meio disso que a gente vai gerando essa capacidade de ser autêntico, de exercer liberdade e, ao mesmo tempo, acolher toda a resposta que advém da liberdade exercida, né? Eu vou terminando por aqui, e aí a gente aprofunda mais com eventuais questões. Muito obrigado. Então, a gente agradece aos professores Policarpo, Rodrigo, pelas apresentações, por contribuírem através de suas reflexões teóricas e filosóficas com essa tarefa de pensar sentidos outros, sentidos mais ampliados para a formação do humano. A gente agradece, sobretudo, por não desistirem de pensar sobre os desafios da formação humana num tempo como o nosso. O que a gente percebe, né, pelo menos o que eu pude perceber, do que eu pude perceber através de suas falas, foi não apenas uma capacidade de explicitar com clareza os seus argumentos, que, por sinal, argumentos que são suficientemente consistentes do ponto de vista teórico, mas, para além ou aquém dessa consistência, chama a minha atenção a coerência, de fato, de cada um, ou ainda o comprometimento ético e existencial que cada um, à sua maneira, tem com a temática da formação humana e com a formação espiritual. Eu estou fazendo só um comentário geral, mas a pretensão agora é abrir esse espaço para a audiência, para o debate, para o diálogo, para que a gente possa avançar um pouco mais nas reflexões. Então, se alguém quiser fazer alguma observação, algum comentário, alguma pergunta, sintam-se bem à vontade para, nesse momento, interagir diretamente com os professores, abrindo o microfone ou
a câmera, porque os professores colocaram-se agora à disposição para conversar com a gente. Eu vi que tem uma pergunta do Antônio, mas se o Antônio quiser fazer diretamente, senão eu posso fazer a mediação. Eu não sei se o Antônio ainda está... Silas, eu acho que ele está, desculpa, eu acho que ele está sugerindo que você leia a pergunta, que você fique à vontade. Então, o Antônio ele parabenizou inicialmente a apresentação do Rodrigo, disse que foi uma belíssima apresentação, e colocou também uma questão, que é o que muda quando passamos a ver o indivíduo como interexistente. Essa é uma pergunta feita para o Rodrigo, durante a apresentação do Rodrigo, e durante a apresentação do professor Policarpo, o Antônio diz que lembrou um amigo que disse, já pensou tomar um passe de um espírita bolsonarista? Incoerente, né? E aí ele falando sobre o caso de Valdo Franco. Oi, Silas, posso então responder Pode, professor, por favor. a pergunta? Muito obrigado. Antônio, muito obrigado pela pergunta. Gente, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Eu pensei que o esforço de reduzir teria sido suficiente, mas vi que eu precisaria reduzir ainda mais. Então, se eu fui um pouquinho apressado na parte final, desculpem-me, né? Mas esse espaço fica para isso e depois o texto vai ser publicizado, né? Pelo que Policarpo disse, a intenção é essa, né? Para poder corrigir, etc. Bom, olha, Antônio, se nos considerarmos seres também, né? Não é só, a gente junta tudo isso, histórico, social, político, etc., e também espiritual. Espiritual significando uma consciência que antecede, que sobrevive ao corpo, uma individualidade que permanece, apesar das experiências em múltiplas outras vidas. Então, personalidades distintas em outras vidas, corpos também diversos, experiências socioculturais, históricas, econômicas, também múltiplas, mas isso tudo vai gerando a individuação do nosso ser, do nosso eu. Se considerarmos isso, já é um impacto na realidade social, educativa como um todo, considerar-se pluriexistencial é isso. A gente nasce, renasce, nasce, renasce. Interexistencial significa nós, mesmo enquanto encarnados, no corpo agora, como a gente está, nós não deixamos em nenhum momento de interagir com o chamado plano espiritual, né? O lado espiritual, com as pessoas que estão desencarnadas e com os outros seres sencientes, se a gente puder falar assim também. Então, essa capacidade de expandir a nossa senso-percepção para além do nosso corpo, eu vejo isso como um impacto gigantesco na nossa compreensão a respeito de si mesmo e na nossa na possibilidade de ampliarmos habilidades sociais, relacionais, interpessoais, do autocuidado também, e por aí segue. Muito obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado também, Antônio, pela participação. Por favor, Ana Lúcia. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar com vocês aqui novamente hoje, e à noite estaremos juntos mais uma vez, e amanhã, e depois de amanhã, e até a sexta-feira. Com muito prazer. Eu vou fazer um comentário, primeiro, dar os parabéns a ambos, né? Começando por Rodrigo, que foi quem primeiro apresentou, então depois eu vou falar rapidamente também com Policarpo. Primeiro dizer a você, Rodrigo, que eu não conhecia essa autora, né, que você trouxe, que foi tão importante para o seu trabalho e para o seu curso que você está fazendo da pós-graduação, Adoro Encontre. Eu entrei lá no site, vi que começou em fevereiro e que deverá existir uma nova turma a partir de 2025, também nesse mesmo período. E eu certamente vou pensar no caso de me inscrever, porque eu fiquei encantada com o que você trouxe, né? Eu sou espírita, kardecista há mais de 40 anos,
Então, eu tenho um total interesse de aprofundar os estudos por aí. Já baixei alguns livros dela também, enquanto você falava, tive dificuldade de achar outros, enfim, depois a gente conversa. Veja, eu queria, na verdade, é uma curiosidade. Eu gostaria de saber, ela defendeu a tese dela em 2001, tá? A minha tese eu defendi em 2010, e eu me lembro que, na época, quando eu pensava em falar alguma coisa sobre espiritismo, a gente tinha um certo receio de trazer esse tema como se isso pudesse, de alguma forma, não ser publicado nos eventos, ou as pessoas resistirem ao tema. Então, não vamos falar de espiritismo, vamos falar de uma religião, não vamos falar de religião, vamos falar de uma visão espiritualista, digamos assim, mais genérica e etc. Eu gostaria de saber, primeiro, se você tem essa informação em relação a ela, que tipo de dificuldade ela teve de estar falando tão abertamente sobre o espiritismo kardecista, e você, enquanto pesquisador e professor, como é que tem sido isso na sua prática? Se você tem se deparado ou não com algum tipo de resistência, enfim, das pessoas, acho que você me entendeu, né? Como é que você sente isso em termos de aceitação das suas pesquisas? Porque é fácil você apresentar aqui, mas em outros espaços. Como é que tem sido a sua prática, Rodrigo? Oi, Ana. Obrigado. Veja, Dora, ela não tem papas na língua e ela segura a onda. Se você conhecê-la, você vai ver, né? Ela, com todo respeito, como eu acho que vocês têm, por exemplo, ela estuda, então ela procura falar com propriedade, ela lê o Espiritismo, ela leu na língua francesa original, ela fez um documentário fantástico em 8 capítulos, Em Busca de Kardec, como você viu, tem livros dela publicados, tem anais, tem artigos. Ela organizou congresso de educação e espiritualidade, um deles, Policarpo e Ferdinand, apresentaram. Eu tenho o livro que é a coletânea desse trabalho, desses anais. Eu não, só Ferdinand, só Ferdinand. É isso, mas tem o seu nome e tem o dele, né? Você não foi, mas o texto é dos dois. Não me desminta, não. Olha lá, tem o nome dos dois. Eu provo aqui, prova cabal. Olha a minha veia jurídica falando aí. Está sendo gravado, não é, Está sendo Rodrigo? gravado, está sendo gravado. Fique gerado, mas tudo bem. Correção. Apresentado por Ferdinand, mas o texto construído por Policarpo por Ferdinand, que dá conta de falar da experiência da espiritualidade por dentro da universidade. Esse é só um exemplo do que ela faz. Então, ela faz congressos sobre espiritismo, pedagogia espírita, e ela faz congressos sobre educação e espiritualidade e reúne pesquisadores de relevo no Brasil e no mundo. Então, é realmente muito ativo. Uma mulher de 62 anos, disposta, atravessou um câncer agora, recentemente, está aí. Então, criou a Editora Comendo justamente para dar vazão, não só às obras dela, mas a de vários pesquisadores espíritas. Tem muito livro lá bom. Tem pessoas como nós, vinculadas à universidade pública. Não que isso seja um distintivo ou uma pré-concepção de necessidade de estarmos como estudiosos por dentro da universidade para poder ter uma fala qualificada, mas supõe-se que são pessoas que estão estudando sistematicamente. Então, ela narrou um fato na nossa aula que o viu na seleção para concurso, para professora efetiva na Universidade Pública de São Paulo, os professores falando entre si, na frente dela, não sei se na avaliação do plano de aula dela ou do plano de atividades que a gente faz, né, quando faz um concurso público, mas é assim, mas um espírito entrando aqui, veja, isso acontece, certo? Então, isso eu estou dizendo só a experiência dela. Se você fizer esse curso, se realmente, assim, se encaixar no seu desejo, na sua vontade, no seu tempo, na sua disposição, eu acho que você vai curtir em vários sentidos. Para mim, está sendo bom intelectualmente, está sendo bom existencialmente, está sendo bom em vários sentidos, porque já se harmonizava com essa pesquisa anterior que eu faço. Quanto a essa questão de como tem sido a minha experiência quando eu vou falar sobre isso, aí essa experiência ela está um pouco afastada no tempo. Eu vou dizer por quê. Só lhe relembrando a minha apresentação, né? Hoje, o início. Quando eu disse, em 2002, entre 2000 e 2002, na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito, no programa de pós-graduação, eu desenvolvi e apresentei e defendi uma dissertação que eu juntava a teoria da justiça em Platão e no Espiritismo. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu agradeço, porque eu encontrei um orientador que não era espírita e que encampou essa ideia, né? Então, para também, eu não quero dar uma ideia errada de lugar de vítima ou lugar de maltrato
ou lugar de eu fui levantar uma bandeira heroicamente e todos estavam contra mim. Não, não foi bem assim. Embora ainda acontece hoje. Os 30 estudantes que foram selecionados na minha turma para fazer mestrado na área de Direito, nesse ano de 2000, que se apresentou querendo fazer um trabalho acadêmico como espiritismo, eu fui o único. Eu acho, isso eu tenho que ser muito cuidadoso, não quero dar nenhum tom também de vanguardismo, nada, apenas eu acho que eu fui o primeiro a apresentar em dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Direito, por dentro de uma perspectiva de filosofia do direito, o que seria a teoria da justiça para Platão, isso aí já seria mais comum, mas para o espiritismo. Aí a pancada vem aí. Aí sim, como vocês, Silas, você, Poli, Ana, outros colegas nossos e outros que podem estar aqui, que eu não sei a formação específica, quando a gente está fazendo mestrado, quando está fazendo, depois do mestrado, continua o curso, um doutoramento, é normal juntarem alunos para ter aula em comum. Então, eu tinha aulas em comum com mestrandos, como eu, e com doutorandos. Isso ainda hoje a gente faz, né? Então, foi muito bom para eu ensaiar falas. O que é que eu fazia? Eu pegava um texto de um professor, Nelson Saldanha, morreu há uns 8 anos, um professor extraordinário na área de filosofia, de história, de direito, etc. E, segundo ele, agnóstico. Então, eu pegava, ele abria sessão para a gente falar no seminário, eu fui desenvolver a teoria do que seria o justnaturalismo nele e nos textos espíritas. Eu confrontava propositalmente. Então, eu mostrava um razoável conhecimento e, sobretudo, um respeito pela obra dele e colocava ele em um lugar de ter que falar. Então, ele, no primeiro momento, ele disse, você é um pregador. Mas depois ele, na minha banca, me aprovou e aceitou prefaciar o meu livro. Isso é emocionante. Isso, para mim, é emocionante. Mostra que ele ultrapassou o limite da desconfiança e que eu melhorei minha argumentação, porque eu também acho que a gente tem que falar com propriedade. A gente não pode parar de estudar. É por isso que eu disse, não é só dizer assim, estou falando de espiritismo. Não, a gente tem que mostrar que conhece os textos, etc. E mostrar que conhece razoavelmente os outros autores que aquele núcleo de estudo está desenvolvendo trabalho, para eles poderem dizer, mas peraí, o que é que você está querendo apresentar isso aqui relacionado com o quê? Então, eu tive interlocutores bons, qualificados, que me fizeram repensar algumas coisas, e eu tive interlocutores implicantes. O bom é que os implicantes, que eram desqualificados, eu não precisei fazer nada. Meus próprios colegas que simpatizavam com a minha ideia rechaçavam. Isso é coisa que se diga, não sei o quê. Então, eu ficava numa posição de quietinho, para não dizer assim, eu não vou agir como ele está querendo agir, com grosseria, deboche, mas eu vou mostrar que eu o li. Como se eu fizesse assim, se tivesse agora aqui, qualquer um de vocês, né? Você, Rodrigo, mas o Espiritismo, eu disse, sim, mas você estudou Viktor Frankl, Ana. Aí eu pegasse 3, 4 obras de Frankl para dizer que não conheço como você, mas para mostrar que estou fazendo o meu dever de casa de me aproximar para ter capacidade de dialogar com você. Então, eu exijo a sua postura ser igual a mim. Não, Ana Paula, você estudou o currículo Patis. Então, eu também estudei um pouquinho Patis. Vamos conversar? Não foi à toa que eu fui para a banca dela. Pergunto se eu fui desrespeitoso, violento, agressivo, se eu debochei. Até onde eu me lembro, não. Espero que a memória dela também aí, e Policarpo está aqui também não. O que é que eu quero mostrar com isso, Sila? Quando eu digo, Sila, venha conversar comigo na rádio web. Estou conversando. É porque tu tem o que falar, coisas que eu quero ouvir. Mas não é para medir forças, nem com vocês, nem com ninguém. É para botar questões que eu entendo altamente relevantes para a vida. Isso é o que me move. Se eu estou no direito, se eu estou na filosofia, se eu estou na educação, tem uma vontade que está presente em mim em todos esses cantos. Eu quero ouvir seriamente essas pessoas. Então, foi isso, Ana. Então, eu tenho apresentado em eventos mais trabalhos sobre Ferdinand. Vai ter o EPEP agora, na UFPE, daqui a um mês. Vão ter 2 alunos apresentando trabalho meu e dele lá. Então, sim, eu tenho que ter muito cuidado, porque tem gente da área de educação, vocês sabem disso, que não quer aceitar a categoria da espiritualidade como sendo uma categoria legítima de se pesquisar na área educacional. Aí a minha disposição de argumentar varia de acordo com o meu interlocutor. Quando eu estou diante de alunos
que estão com uma curiosidade legítima, eu sou muito cuidadoso, para não passar nenhum tom de proselitismo, de dogmatismo, de violência, de autoritarismo. Se eu estiver diante de pessoas, por exemplo, que são nossos colegas, que atuam nos programas de pós, com pós-doc, fala mais de uma língua e vier tirar onda, aí eu uso a minha energia de outra forma. Eu geralmente cutuco, mostrando que eu li uma obra dele ou dela, e peço que ele ou ela, com todo respeito, tenha vergonha na cara e vá estudar o tema para poder falar com propriedade. Deu para entender? Então, a minha força, ela varia muito, porque eu ainda estou em construção. Então, eu sou generoso comigo, me autorizando a falar assim, porque eu não estou falando com uma pessoa coitadinha que está sofrendo, não está com nada. Está querendo tirar onda, está querendo desqualificar. Então, eu guardo sempre isso, dizendo assim, com quem eu vou conversar, pelo menos um artigo, uma coisa, ouvir aquela pessoa, se possível, respeitosamente, para se a postura se mantém assim, assim eu sou. Se a postura vira o tom, aí eu vou tentando usar outras estratégias. Desculpe se eu fui longa, porque essas colocações me empolgam. Obrigada, Rodrigo. Eu vou deixar o próximo comentário, Silas, com o Policarpo, para depois, que a Alexandre levantou a mão para dar oportunidade para outras pessoas falarem. Por favor, Alexandre. Olá, boa tarde, vocês me escutam? Queria parabenizar a apresentação dos dois professores, e eu tenho uma pergunta, uma curiosidade para o professor Policarpo, se ele puder desenvolver um pouco mais. No começo da apresentação, o professor fez uma comparação entre o espírito e o ar, né? Ele queria que ele pudesse falar um pouco mais sobre a noção do ar, e você falou alguma coisa de etimologia, né? Me interessa um pouco, né? Você está falando expirou, né? A palavra expirou. E aí você falou que nós somos seres sencientes, e enquanto seres sencientes, você falou então das práticas corporais, né? Da vitalidade, do corpo, seres funcionais, seres pensantes, né? Que a educação fala em consideração esse mental. E aí você deu um exemplo, por exemplo, do yoga, do Hatha Yoga, e a gente sabe que yoga tem os pranayamas, e os pranayamas são exercícios de respiração, e você lá no começo falou sobre o ar, então se você puder fazer um pouco, desenvolver um pouco mais essa sua fala, nesse processo de educação, eu agradeço. Obrigado. Pode ir, Silas? Por favor, Paulo. Tá bom. Muito obrigado, Alexandre, pela pergunta. Eu quis dizer assim, eu não quis fazer nenhuma alusão filosófica ao elemento ar, não, naquele momento. Eu quis fazer apenas, assim, uma introdução ao porquê do termo espiritualidade, né? Porque às vezes a gente esquece e termina até fazendo uma idealização muito grande do próprio termo espírito e espiritualidade, né? Então, o que eu tentei fazer, e eu sempre uso esse recurso, é tentar voltar para a própria palavra, né? Exatamente um recurso ao étimo, né? Para a gente poder ter uma aproximação ao conceito, né? Então, o que eu só quis dizer é que, possivelmente, né, não é, veja, porque é o mesmo sentido no grego, pneuma, né, no hebraico, ruá, né, e no latim, espíritos, né? Três civilizações que estavam ali muito próximas, né, com a diferença de alguns séculos entre alguns, mas coexistiram, né? Então, como é que três civilizações, três troncos civilizacionais e linguísticos dão o mesmo nome, né, para isso, né? Então, isso, para mim, não é simples coincidência, né? É uma forma, no meu entendimento, de que os antigos
entendiam, por exemplo, assim, viam que o ser humano tinha, possivelmente não conseguiam, como a gente ainda não consegue também plenamente, a gente se aproxima, né, dizer plenamente o que é o ser humano, né, porque via a diferença clara, que nós vemos, entre um cadáver, né, uma pessoa, logo ao morrer, a gente já vê que deixa de ser um ser humano, né, está ali um corpo humano, não mais um ser humano, né, tanto que a gente já muda a forma de falar, ó, o corpo de fulano de tal, né, vamos para o funeral de fulano de tal, o corpo está ali, não, a gente não diz mais fulano de tal está ali, né? Então, os antigos queriam possivelmente fazer isso, como eles não tinham possivelmente outros nomes para dizer isso, eles deram essa indicação de que, olha, tem algum elemento interior ao humano, né, que na falta de outro nome, eles botaram o nome de ar, né, no poema bíblico da criação, Deus soprou o sopro da vida, o hálito da vida no corpo modelado da terra, no humano, né? Então, a ideia de que tem alguma coisa da ordem do invisível que está presente na dimensão visível, corpórea do humano, e essa dimensão invisível, apesar de invisível, ela é fundamental. Porque, por exemplo, o nosso pensamento não é visível, né? Mas ele é uma das coisas mais fundamentais do nosso ser, né? Se a gente não pensar, como diz o próprio ditado, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Então a gente tem que pensar, né? E é da ordem da invisibilidade. Apenas o que eu quis dizer é fazer e mostrar essa importância. Agora, você tem razão, né? Quando as tradições, né? Então, por exemplo, toda a tradição indiana pega a ideia do prana, né? Isso chega também associado à ideia do kit, né? Do ki, né? Isso chega também no Japão, né? Em determinadas práticas meditativas espirituais, o valor da respiração e como isso, digamos assim, pode sarar, inclusive, né, o corpo humano, né, em determinadas práticas que você possa fazer, né? Então, conectando o nível mental, o nível físico e o nível que está além do mental, né? Então, sem dúvida, todas essas tradições desenvolveram bastante isso, né? Mas eu não quis entrar necessariamente nesse ponto aí. Só o que eu quis salientar é que o ser humano tem essa dimensão interior e exterior, e são ambas importantíssimas, né? O corpo também tem a sua dimensão interior, né? O corpo não é só aquilo que a gente está vendo externamente. Quando a gente sente uma dor, a dor é invisível, mas é bastante palpável, né? Bastante senciente, né? Então, existe também a dimensão de invisibilidade na dimensão corpórea, né? Bem como, acredito, né? E aí já entra na questão tem elementos físicos, por exemplo, os corpos mentais, coisas, os que falam dos chakras, né? Quer dizer, acredito que também aí tem uma ordem de interioridade e de exterioridade também, certo? Então, por exemplo, o que é detectado como ondas, né, mentais ou ondas da emanação das emoções é uma dimensão exterior, ainda que a gente não veja, né? Mas é captada como onda por determinados aparelhos, né? Agora, isso é diferente da forma de estar dentro delas, né? Então, quer dizer, a tristeza que eu sinto não pode ser equivalente a um detector que diga lá que você está sentindo tantos decibéis e coisa e tal. Tanto decibéis não, decibéis é para som, né? Sei lá, não sei nem qual o nome que diria. Sua frequência emocional está tal, tal e tal, tal. Isso é muito diferente do que o que está se passando internamente, né? Mas são fenômenos associados. Apenas o que eu quis dizer é isso. O ser humano tem uma dimensão externa e uma dimensão interna. Grato, Poli. Grato, Alexandre, pela contribuição. Ana, se quiser dar continuidade, ok. Então. Não, eu agradeço, Silas, pelo adiantado do horário. Depois eu tenho a oportunidade de conversar com o Policarpo. Vamos respeitar os horários. Obrigada, viu? Tá bom. Então,
só para a gente ir fechando, mais alguém tem algum comentário, contribuição, ou observação, ou dúvida? Se não, então, eu também teria algumas perguntas a fazer, algumas curiosidades, tanto para Policarpo quanto para Rodrigo, algumas provocações, mas eu acho que estenderia muito, porque minha pergunta seria também muito grande, estenderia muito o nosso horário e também por conta da atividade que a gente tem logo mais, já que ninguém da audiência também tem questões, perguntas, comentários. Eu queria só encerrar, antes de mais nada, agradecendo de novo a presença de cada um e cada uma de vocês que fizeram esta sessão de comunicação junto com a gente. Agradecer, sobretudo, as contribuições, as colocações, as perguntas do Antônio, do Alexandre, de Ana Lúcia, e agradecer, sobretudo, ao professor Policarpo e ao professor Rodrigo por enraizarem ainda mais, através da apresentação de seus trabalhos, a temática da formação humana, não apenas no solo educacional, mas ainda, uma vez não desistindo dessa tarefa de pensar outros sentidos para a formação do humano na contemporaneidade, contribuírem para enraizar a temática da formação humana em nosso corpo, mente, espírito, coração, através do comprometimento ético e existencial que tem com essa categoria e com essa temática. Então, agradeço especialmente as suas contribuições, espero que a gente tenha aproveitado ao máximo essa tarde de hoje, que foi muito significativa e importante do ponto de vista da reflexão sobre a formação humana. Então, grato a todos, a cada um e cada uma. A gente encerra, então, essa sessão de comunicação oral.